Shalom, irmãos, bom dia, paz do Criador Yahweh em nossas vidas, né? Eu vim trazer aqui uma mensagem falando sobre invocar o nome do Criador. Aqui no livro de Gênesis, Bereshit, no começo do livro, aqui no livro de Gênesis, capítulo 4 de Gênesis, no verso 26, capítulo 4, verso 26, diz assim, ó. Capítulo 4, verso 26. Também a Sete nasceu um filho, e ele lhe deu o nome de Enos, que foi o primeiro a invocar o nome de Yahweh. Enos, o primeiro a invocar o nome de Yahweh, né? Então, é o importante invocar o nome do Criador, buscar o Criador, invocar o seu nome. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 100, Salmos 145, nos versos 18 e verso 21. Verso 18 diz assim, ó, está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Então aqui o salmista diz que o Criador Yahweh, ele está próximo, ele está perto de todos os que o invocam, dos que o invocam com verdade, né? Aqui no verso 21 também ainda diz, ó, que minha boca diga o louvor de Yahweh e toda a carne bendiga seu nome santo para sempre e eternamente. Então nós temos que dizer o nome de Yahweh eternamente e sempre. Aqui no livro de Isaías, Isaías capítulo 29, Isaías 29, versos 11 a 14. Isaías 29, dos versos 11 a Jeremias, irmão. Jeremias 29, perdão, viu? Jeremias 29, dos versos do 11 ao 14, diz assim, ó: assim eu conheço os desígnios que formei a meu respeito. Oráculo de Yahweh, desígnios de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro, a uma esperança. Vós me invocareis, vireis e orareis a mim, e eu vos escutareis. Vós me procurareis e me encontrareis, quando me procurares de todo o coração. E eu me deixei encontrar-vos de vós. Oráculos de Yahweh. Então aqui diz que passaremos a orar, invocar Ele e orar a Ele, né? Aqui no livro de Isaías, agora Isaías 64, no livro de Isaías, capítulo 64, nos versos 7 a 9, do 7 ao 9, Isaías 64, dos versos 7 aos versos 9. E no entanto, Yahweh, tu és o nosso Pai, nós somos a argila e tu és o nosso oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos, né? Não te ires, Yahweh, excessivamente, não conserves para sempre a lembrança dos pecados. Olha para nós, nós somos teu povo, tuas cidades santas estão desertas. Em deserto se transformaram Sião. Jerusalém está reduzida a uma desolação. Nosso templo santo e nosso resplendor, onde nossos pais te louvaram. Então aqui está dizendo que a cidade está um deserto, desolada. O povo rejeitaram o Criador, né? Aqui ainda no livro de Isaías, né? Isaías 55, versos 6 ao 9, diz assim, ó:
Procurai algo enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio seus caminhos e o homem mau seus pensamentos. E volte a Iau, pois terá compaixão dele. Ao nosso Criador, porque ele é rico em perdão. Com efeito, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculos de Iau. Então aqui ele diz, né? Buscai a Iau, invocai-o enquanto ele está perto, né? Invocai o nome de Iau, o Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Elevado. Aqui no livro de Atos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 14 a 16, Atos 9, do versos 14 ao 16, aqui diz, ó: e aqui está com a autoridade dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o mestre insistiu: vai, porque este é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Então aqui Paulo, né, Ananias, quando foi a Paulo, falou: esse que prende, maltrata, né, os que invocam o teu nome. Então devemos invocar o nome do Criador, o nome do Salvador. Ainda no livro de Atos, capítulo 2, nos versos 21, aqui diz, ó: e então todo que invocar o nome do Iau será salvo. Então todo que invocar o nome do Criador Iau será salvo. Mas muitas vezes a gente invocamos, né, irmão? Mas o Criador muitas vezes ele não responde. Por quê? Ou nós estamos no erro, ou o Criador está em silêncio, ouvindo em silêncio. Mas ainda há esperança, irmão, para todos aqueles que estão vivos, né? A esperança de invocar e buscar o Iau, o Criador. Aqui no livro de Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, no verso 13, o apóstolo Paulo, ele diz, Romanos 10, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Iau será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Iau será salvo, né? No livro de 1 João, Yohanan João, no livro de 1 João, capítulo 1, João, capítulo 1, nos versos 9, né? João 1, verso 9, aqui diz, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui o Criador, né, pela boca do seu servo João e Yohanan, o seu discípulo amado, ele diz que se mesmo que nós erramos e se nós confessarmos os nossos pecados, Iau, ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? Toda injustiça. No livro de Isaías, né, Ishaiah, Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, Isaías capítulo 1, aqui diz, Isaías capítulo 1, verso 18 a 20, do 18 ao 20, aqui diz, ó: então assim podemos discutir, diz Iau, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, tornar-se-ão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornarão-se-ão como a lã. Se quiserdes obedecer, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vós recusardes e fores rebeldes, sereis devorados pela espada. Eis que a boca de Iau falou. Então aqui diz que, mesmo que os nossos pecados, irmão, sejam como a escarlata, vermelho, sanguinário, as escrituras diz que Iau, ele pode nos limpar, pode nos purificar. O salmista Davi disse: lava-me com esopo e ficarei limpo. Purifica o meu coração, dá-me um espírito reto, um espírito novo. Então, irmãos, mesmo que nós venhamos errar, nós temos que buscar o Iau, quando a vida é esperança, né? O Iau, ele é poderoso para nos perdoar, nos purificar, e nós temos que invocar o nome do Iau, invocar a ele,
clamar a Ele, invocar Iau, Iau Criador, o Altíssimo, de Elias, de Abraão, Isaque, de Jacó, o Criador de Israel. Eu invoco o teu nome, clamo a ti. E nós temos que buscar, invocar ao Iau. Os profetas de Baal clamavam: Baal, Baal, desce fogo, Baal, Baal. E Elias levantou os olhos aos céus e clamou: Iau, manda fogo, Iau, e saberás que tu és a Iau. E aí o Criador, ele mandou fogo, né? E ele respondeu: o seu servo, né? Então nós temos que clamar, mesmo que a resposta não venha na hora, ou hoje, ou amanhã, não importa, nós temos que perseverar. Perseverar é você perseverar naquilo, no propósito, não usando de vã repetições, né? Aqui no livro de Lucas, aqui no livro de Lucas, Lucas capítulo 19, nos versos do 9 e 10, Lucas 19, versos 9 e 10, aqui diz, 9 e 10, e Alcha disse-lhe: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, irmãos, o Filho do Homem veio nos procurar, que nós estava perdidos, sem pastor, nós estava desgarrado como ovelhas perdidas no mato, mas o Filho do Homem veio resgatar e salvar o que estava perdido. Ele falou que Zaqueu também era filho de Abraão, e o Filho do Homem veio resgatar e salvar o que estava perdido. Então, meu irmão, não perca a esperança, não perca a emuná, não perca a fé. Mesmo que os nossos erros e pecados sejam como a escarlata, nós temos que crer que o sangue do Cordeiro imaculado, morto no madeiro, é capaz de nos purificar e de nos lavar. Que o Altíssimo Iau, irmão, possa nos ouvir e nos atender. Não desanime, perseverai, orai sem cessar, esperai no Criador. Se nós confessarmos nossos pecados e abandonar, nós estamos perdoados. O Iau é poderoso, irmão. Ele veio resgatar o que estava perdido. Ele veio salvar o que estava impuro. Ele veio salvar o imundo. Ele veio trazer salvação a todos aqueles que crê em seu nome. Que todos nós tenhamos um bom dia. Fica na paz. O Criador nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido. Que Ele nos escute e nos ouça. E que seu sangue derramado no madeiro possa nos purificar e possa nos lavar. Assim seja, em nome de Alcha. Cremos que Iau é o Criador de céus e terra e que todas as coisas estão sob seu controle, hoje e sempre. Aminal.